Glória a Deus. Um ambiente preparado, né? Um ambiente preparado, a glória desce, ela é manifesta. Desde que nós botamos os pés aqui, já às 7 e pouco, o pastor David já chegou com o seu teclado aí. A gente já tem babado aí na presença de Deus e sentido a presença dele e vivido o que ele tem para nossas vidas. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo, irmãos. Muito felizes. Nós vamos começar uma série de 12 semanas falando sobre princípios para uma vida abundante. E fui escolhido hoje para trazer o tema gratidão. E eu vou falar um pouco sobre gratidão. Gratidão é algo que não é fácil falar, porque o nosso pastor tem falado exaustivamente. Pensa que é um assunto difícil de a gente complementar. Complementar, mas foi dado o desafio e a gente quer complementar nessa noite. Amém? Abre a tua Bíblia comigo, já que está de pé. 1 Tessalonicenses 5,18. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Amém? Diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso diz na NVT, que é a versão que eu uso. Na ARA e na ARC diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pode sentar, irmãos. Então, trabalhar sobre gratidão é um tema um pouco mais complexo, né? Quando te dá um tema para ministrar, já fica mais... porque aí as pessoas esperam que você fale sobre isso, né? E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração muito sobre esse tema, sobre gratidão, sobre ser grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. No grego, ele significa eucaristeu, que significa ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer. Acontece 38 vezes no Novo Testamento. Hoje a gente vai pregar um pouco mais fundamentação, tá, irmãos? Então, eu peço a atenção de vocês, não vai demorar muito tempo, mas esses 12 princípios que está sendo ensinado, que vão ser ensinados, são para a fundamentação da nossa fé. Então é um dia de a gente escutar, prestar atenção e absorver aquilo que nós estamos ministrando, amém? A palavra hebraica para gratidão é todá, né? Que o pastor fez uma mensagem maravilhosa, não dá para esquecer. Por isso que fica difícil, né? Ministrar depois de alguém que já ministrou num alto gabarito. Mas amém. E a palavra gratidão em hebraico, ela é um substantivo e significa de forma literal, ação de graças. É o ato ou a ação de ser grato, demonstra gratidão. É um termo que se repete poucas vezes na Bíblia hebraica, pouco mais de 30. Todá é utilizado para expressar a atitude de reconhecimento. A gratidão é um princípio que deve ser vivido diariamente na vida do cristão. O apóstolo Paulo finaliza o livro de 1 Tessalonicenses dando vários conselhos para a igreja daquele local. E um deles é esse: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando Paulo fala em todas as coisas, ele está sendo muito específico, pois ele se refere à vida na sua plenitude em todas as áreas do seu ser. Você já agradeceu por tudo hoje? Você já agradeceu a Deus pelo seu cônjuge hoje? Você já disse para o seu cônjuge hoje: poxa, como é bom ter você ao meu lado? Você já disse para os seus filhos hoje: como é bom ter vocês? Já disse para o seu pai ou para a sua mãe: pô, pai, como é bom, como eu sou agradecido por Deus ter me botado nessa família? Isso me pegou hoje à tarde, fortemente, porque às vezes a gente agradecer a Deus é fácil, e ser grato a Deus é lindo, mas a ação de graça é quando eu manifesto a alguém, eu digo: como é bom estar contigo, como é bom servir ao teu lado, como é bom a oportunidade de estar vivendo esse tempo contigo. É quando você verbaliza isso. Isso são ações de graças.
E é o que Deus espera que nós, com um coração sincero e puro, vivamos. E Paulo está falando isso no momento bem difícil da igreja. Não era um momento fácil. Tu vai olhar as cartas dele, ele está construindo uma doutrina muito maravilhosa e muito poderosa. E a gente até pensa, poxa, mas Paulo falando isso? No mínimo ele estava só tentando animar a igreja de Tessalônica, né? Estava tentando dar aquela forcinha, porque a igreja já vinha debaixo de vários anos de perseguição, e dura perseguição. Mas ele está olhando para aquela igreja com muito amor, como um pastor, e dizendo que tudo vocês dão graça, pessoal. Estão sofrendo? Estão. Está difícil? Tá. Mas em tudo vocês dão graça. E a gente pensa que para ele foi fácil, foi mais simples, né? E aí eu quero ler com vocês 2 Coríntios do 11 ao 23, para mostrar o tipo de vida que Paulo vivia, quando ele está dizendo tudo dai graças. Porque às vezes nós somos tão ingratos que a nossa resposta é a seguinte: para ti é fácil dar graça. Olha a tua situação. O nível de ingratidão que nós vivemos é esse. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios 11, 23 ao 27. Não vai ter Bíblia aqui hoje? Não? Hoje é um dia de calmaria, irmão. Hoje nós queremos fundamentar. Eu, porém, por minha vida tomo a Deus por... Não, 2 Coríntios... É 11, 23. São ministros de Cristo, falo de mim, eu ainda mais. Paulo está falando isso. Em trabalhos, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, e 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e mas o amor dele crescia por Deus, mais a gratidão dele subia, e mais ele manifestava o reino daquele que ele foi chamado. E isso é poderoso. A diferença é que nós, quando somos perseguidos, nós nos acolhemos, nós nos encolhemos, nós pensamos em retroceder, em parar. E Paulo não, quanto mais a perseguição era ferrenha, mais ele avançava. Mais ele avançava para Deus. Porque ele tinha um coração grato por tudo que Deus fez para ele. E ele vai dizer depois que ele reputa tudo aquilo que ele tinha, que ele era um grande homem. Paulo não foi um Zé que chegou na igreja e virou Paulo, não. Ele já tinha uma história no judaísmo. E quando ele se converte ao evangelho, ele teve que deixar muitas coisas para viver a Cristo. Mas aquilo que ele viveu levou ele a dizer: eu reputo tudo para trás como perca, para ter a Cristo. Os olhos dele não estavam mais na terra, estavam no céu. Em meio a toda a luta que ele passou, o coração dele corria para Cristo, em fortalecer a igreja que estava nascendo, em fortalecer os irmãos que estavam acabando de vir para o evangelho. A igreja de Tessalônica tinha cerca de 1 ano, e Paulo não teve condições de voltar para vê-la, mas da onde ele estava, de Corinto, ele manda carta para ela, para animar, para fortalecer a fé dos irmãos. E isso é uma atitude de gratidão a Deus por tudo que ele faz. Sabe, de gratidão a Deus por tudo que ele pode fazer e por tudo que ele não faz. Porque muitas vezes é muito fácil nós agradecermos a Deus pelo bem, mas pelo mal nós não conseguimos dar graça. Precisamos parar de usar as pessoas para atender às nossas carências. Precisamos ser sinceros nos relacionamentos, sendo gratos de verdade àqueles que nos estendem ou estenderam a mão, que nos deram palavras, que gastaram tempo conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos orientando. A nossa cultura é de ingratidão. Eu estou lendo porque eu escrevi muita coisa, gente, sabe? O Espírito Santo me pegou e eu quis escrever muita coisa. Porque nós precisamos fundamentar isso. Nós vivemos uma geração de tanta ingratidão. Sabe, você senta, você dá o seu tempo para as pessoas.
Você acolhe elas como sua família. Elas estão boas, elas viram as costas, elas simplesmente acabou. Isso é uma cultura de ingratidão. Enquanto tu serve, está tudo certo. Se tu não serve mais, tu é descartável. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é assim. Os filhos de Deus não se portam dessa maneira. Parece que quando você pode negociar, enquanto você pode comprar um lugar, está tudo certo. Mas vai chegar o dia que tu não vai poder comprar esse lugar. Porque é honra. Tu vai ter que viver essa gratidão, tu vai ter que submeter aos processos e ser agradecido a Deus por ser esmagado. Sabe o que é isso? É duro, né? É duro. Você ser esmagado e dizer graças te dou, Senhor, por tudo. Porque eu sei que em meio às tribulações tu estás me aperfeiçoando. Em meio a toda moenda, em meio a tudo isso que tu estás fazendo, tu estás tirando o meu melhor. Mas é nessa hora que a maioria desiste. A maioria começa a fazer conta. Não, isso aqui não vai dar para mim. Eu não vou conseguir. E é nessa hora que o Senhor quer te chamar, Ele quer te trazer para dentro. Só vai conhecer o coração de Deus. Ontem nós ficamos conversando aqui até meia-noite e meia. Não, 11h30 da noite. Com uns irmãos aqui sobre isso. Sabe, irmão? Seja grato a Deus. Seja grato a quem te ajuda. Seja grato a quem ora por ti. Seja grato às pessoas. A cultura de ingratidão, ela nos leva sempre a pecaminosidade. Eu vou falar isso mais para frente. Então pare de usar as pessoas. Não use as pessoas para suprir suas carências. Você está carente, procure cura. Procure cura. Não procure alguém só para lamber a ferida. Procure cura para a sua alma. Você precisa ser curado. Você precisa sair desse lugar. Porque a partir do momento que aquela pessoa não conseguir te dar uma resposta, tu vai sair dali falando e vai para outro lugar. E nós precisamos ser sarados nisso aí. Nós precisamos ser curados na nossa alma, na nossa identidade, para saber quem nós somos, a quem nós servimos, o que nós estamos fazendo aqui. E isso é um processo que leva tempo muitas vezes. Leva tempo, até nós entender, até nós nos despirmos, até nós mostrar todas as nossas feridas, sabe? Ter coragem de dizer o errado sou eu. Muitas pessoas, elas são tão ingratas que elas sentam numa mesa de aconselhamento, onde tu está ali para ajudar, e elas não são capazes de dizer, cara, é eu mesmo, é aqui, ó, vou resolver. Não, é o fulano, é o Beltrano, é aqui, é ali, é lá. Não, mano, a culpa é nossa. Não seja mais ingrato, assuma a responsabilidade. O Pedrão não afundou por causa da incredulidade, porque Jesus segurou na mão dele. Não tenha medo de ser quem você é, mas seja grato a Deus por tudo. E ele continua falando, o que é ingratidão? Ingratidão consiste em não reconhecer o bem que lhe foi oferecido ou a ajuda que foi lhe prestada. Muitos ainda dizem, eu nem pedi ajuda. O ingrato fala isso, pastor Juan sempre fala isso, né, pastor Juan? O ingrato diz para ti assim, ó, não, eu nem te pedi ajuda. Me ajudasse porque quisesse. Isso é um coração ingrato. Isso é um coração que Deus não aceita. O comportamento de quem não demonstra ter gratidão pelo que possui ou que recebe daqueles que estão à sua volta. A pessoa ingrata tem o senso de ter direito e de merecimento. Com efeito, ela acha-se importante. É arrogante, egoísta, vaidosa, necessita ser admirada. Logo, acredita que os outros têm a constante obrigação para com ela, mesmo que não tenham. Por isso, ela não tem consciência do bem, favor ou graça recebida. Você se identifica com isso? Tem gente que tu pode fazer tudo por ele, não vai adiantar. Tem pessoas que você pode fazer tudo por ela. Mas o nível de ingratidão que se vive não permite que ela veja que tu estás realmente ajudando. Ela se coloca no lugar de como tu deve ajudar, como tu deveria, como tu tivesse obrigação. E a gratidão não é isso. Isso é ingratidão. A pessoa ingrata é aquela que se relaciona só pensando no seu bem.
no seu ego. Ela não está interessada no próximo. Ela só quer que resolva o problema dela. Essa é a pessoa ingrata. Ela não está preocupada em se tu está ajudando ela, se tu está legal. Ela está preocupada que tu ajude ela. Porque ela é ingrata, ela não reconhece. Então todo o bem que tu faz para ela, ela sempre acha que tu está devendo para ela. E isso é uma cultura diabólica. Isso é uma cultura demoníaca. Um exemplo disso foi Simão Mágico, né? Atos 8, 18 e 20. Ele quis comprar o dom de Deus. Pessoas ingratas compram lugares, mas permanecem nas trevas. É assim que é. Pessoas ingratas, elas têm dinheiro para comprar lugares, mas elas permanecem nas trevas. Porque a gratidão, ela vai te levar ao lugar que você precisa estar. Salmo 37:4 diz o quê? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Agrada-te dEle. Seja agradecido pelo que Ele faz e está fazendo, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Isso é forte, né? Porque, como eu digo, agradecer pelo bem, casa nova, carro novo, dinheiro na conta, é nós. Mas agradecer por não ter o dinheiro para o passe do ônibus, agradecer por não ter o dinheiro para o aluguel no dia, agradecer por não ter um carro, e não reclamar por isso, não excomungar por isso, né? Sabe, irmãos, nós temos mais do que merecíamos, e muitas vezes não conseguimos estar alegre com isso, não conseguimos estar contente com isso. Estamos sempre almejando outras coisas. Aquilo que nós recebemos, nós não damos valor, né? Você recebe algo de pouco valor, diz, podia ser outro, sempre podia ser outro. Acolhe aquele que tu recebeu, seja pouco, seja muito, acolhe com amor, seja grato pelo pouco, seja grato pelo muito. Para nós, presentes são presentes caros. Para a maioria, um presente ou de grande tamanho, e não é isso. Uma palavra, um abraço, um WhatsApp, muitas vezes dizendo um bom dia, sabe? Isso são formas de gratidão. E as pessoas vão perdendo isso. A gente anda tão no nosso eu, porque que aqui a gente está legal, mas passou daqui, a nossa semana é lá fora. E como igreja, o Senhor, Ele tem nos levado, tem nos chamado para esse lugar de atenção, de agradecer por tudo, pelo emprego bom, pela demissão, agradecer pela porta aberta, pela porta fechada. Como é difícil. Nós estava tudo pronto para ir para o Paraguai, né, pastor? Eu estava tão animado, assim, maravilha, vamos. E na sexta-feira a porta fechou. Eu não perguntei, Deus, por quê? Eu disse, Deus, obrigado, tu sabes. Vai chegar o tempo, a palavra foi liberada. Sabe? Mas quando frustra a nossa expectativa, parece que aí a gente sai do nosso eixo, a gente não consegue mais viver aquilo que Deus tem para nós. A gente começa a fugir daquilo. E já é 8:45. Mas vamos lá. Então a ingratidão é um câncer de qualquer relacionamento. Ele revela um egoísmo acima do reconhecimento, sugando o amor compartilhado na direção do próprio ego. Ingratos são extremamente solitários. Adianta curar a lepra se o coração permanece infectado? No dia que Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou. Muitos já receberam uma cura de Deus no corpo, mas nunca mais voltaram. Isso é um reflexo da ingratidão. Muitos receberam de Deus algo e nunca mais voltaram para agradecer. Não valorizaram, acharam que era pouco. É aquilo que eu digo, a insatisfação ela é terrível, né? Porque nunca supre, nunca está bom. E a gente precisa aprender muito com isso. Naquele dia só ficou um realmente. Jesus curou 10, mas 9 continuavam doentes. Porque a cura que tu precisa é na alma. A cura que tu precisa é num coração devoto ao Senhor. É num coração nascido de novo.
Muitas pessoas se agregaram ao Evangelho, mas nunca nasceram de novo. Como não? Conhecereis a árvore pelo fruto. Eu também muito tempo andei nesse lugar, de dar um fruto ruim, de não dar um fruto bom. Hoje a gente está tentando dar um fruto bom. Submetido naquilo que Deus tem, a gente está procurando dar um fruto bom. E talvez é a situação de muitos aqui essa noite. De muitos. Sabe, o Senhor, Ele está purificando a noiva. E eu tenho muita clareza sobre isso. Porque o tempo é chegado. É chegado o tempo de Deus fazer o que Ele tem para fazer. É chegado a volta do Filho do Homem. É chegado o tempo. Mas antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai purificar a noiva dele. E o processo de purificação começa onde? Não é só nós pular. Não é só nós balançar um corpinho. Não. É nós mudar. É um caráter aprovado, é um caráter mudado. Sabe? Grato. Que conhece a Deus. E é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Nós temos visto muito testemunho. Ontem nós estávamos aqui em 63 homens. E foi poderoso. E tivemos muitos feedbacks positivos disso. Isso é gratidão. É deixa o Senhor te ferir, deixa Ele te curar. Não reclama porque Ele te feriu. Agradece. Porque se o Senhor está te ferindo é porque Ele quer curar. É porque Ele quer fechar isso. Ele não quer mais fazer um curativo em cima. Ele quer arrancar isso de ti. Porque sempre que é posto um curativo, daqui a um tempo isso volta a sangrar. Então Ele vai te ferir para te curar. E agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por poder ser achado nele. Por não viver enganado. Porque muitas vezes a vida que nós vivemos é de engano. Viemos para a igreja e dizemos que não somos religiosos, mas a nossa atitude é de quem é religioso. E nós precisamos ser transformados. E aqui, luz do entendimento. No Antigo Testamento, também tem um texto que o Espírito Santo me tocou e eu quero falar um pouco, que é Números 11. Eu queria que você abrisse. Números 11. Glória ao teu nome, Jesus. Números 11 e 1 diz assim, e o povo começou a reclamar da situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e Ele enviou fogo, que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. A ingratidão acende a ira do Senhor. E são coisas que a gente não observa. E aí quando o fogo vem na tua vida, ele não te purifica, ele te queima mesmo. Porque a ingratidão acende a ira do Senhor. E a ira só foi aplacada quando Moisés orou pelo povo. Então a ingratidão ela acende a ira. Números 12. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais que qualquer outra pessoa. No mesmo instante, o Senhor chamou a Moisés, Arão e Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor disse, ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões. Falarei com eles em sonhos, não é assim? Porém, com meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ingratidão gera isso, sabia? Você começa a falar, podia ser eu, né? É o André que está ministrando hoje, mas podia ser eu. Podia. Mas hoje o Senhor escolheu eu. E aí Miriam e Arão ficam bravos porque eles são usados no mesmo lugar. E isso é um lugar de ingratidão. E a Bíblia diz que Deus aplacou eles com lepra por causa disso.
A gratidão, ela faz tu esperar o tempo. O apressado come cru, diz o ditado, né? Mas a gratidão, ela faz entender e tu esperar o tempo que Deus vai te apresentar, que o teu ministério vai florescer, porque vai. Se há uma promessa de Deus sobre a tua vida, um dia ele vai florescer, pode ter certeza. Mas seja grato enquanto não floresce, para não ser atacado pela lepra. Seja grato. Seja grato por tudo. Deus odeia ingratidão. E é difícil nós ser gratos por tudo, porque quando não nos beneficia, a gente abandona. Em Números 14, mais uma vez o Senhor se ira com causa disso. 14:2, que ele vai dizer: suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. O povo começou a reclamar de novo. Reclamação é parte de um coração ingrato. E o povo começa a reclamar de novo do maná. E a ira do Senhor se acende de novo. Só que aí quem se ofende é Moisés. E Moisés diz: Senhor, me mata. Será melhor tu me matar do que conduzir esse povo. E muitas vezes é a condição que a liderança está diante de nós, por causa da ingratidão. Seja grato, irmão. Se tem maná hoje, amém. Se tem maná amanhã, amém também. Se ainda não deu certo, amém. E talvez nunca dê, amém. Entenda isso. A gente gosta de falar para as pessoas: não, irmão, vai dar tudo certo. Mas às vezes não vai dar. Mas seja grato pelo não de Deus. É isso que faz você viver uma vida contente. A maioria das pessoas não tem satisfação porque não são gratas pelo que tem. Estão sempre buscando algo que ainda não lhes pertence e talvez nunca lhes pertencerá. É uma vida melhor, é uma escola melhor, é um carro melhor, é uma casa melhor, é o sonho de cada um. Mas às vezes o teu sonho não é o que Deus está planejando. Só que às vezes nós somos tão carnais que a gente quer que aconteça. E aí a gente busca um que nos fale assim, e a gente busca outro que nos fale assim, até que alguém dê razão para aquilo que nós estamos pensando. E enquanto isso, passou-se 2, passou-se 3, passou-se 10 anos, e nada do que o Senhor falou cumpriu na tua vida. Porque Deus não tem problema com isso, nós vamos rodar no deserto. O coração ingrato, ele vai rodar no deserto, até que ele submeta. E para encerrar, eu quero falar ainda sobre Jó 2, 7 ao 10, que diz assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém ele lhe disse: como falas qualquer doida, falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus com prazer, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Agradecer pelo mal, irmão, não é fácil, mas é uma atitude de quem anda com Deus. Quem anda com Deus agradece pelo que não deu certo. Não está lamuriando, não está choramingando, não está: Deus, eu não vou mais na igreja. Senhor, tu não fez como eu queria, Senhor, tu não deu meu brinquedinho e eu não vou mais na igreja. Não, irmão, Deus não age dessa forma. Uma coisa que não é a minha matéria, mas outros vão falar, uma coisa que Deus responde é obediência. É isso. Não tem outra resposta. Queres agradar o coração dele? Ande em obediência. Davi no Salmo 103, ele vai dizer: não te esqueças, 103:2, né? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi era um homem guerreiro, batalhador, guerra para cá, guerra para lá, um reino para conduzir. E ele dizia: clame ao Senhor, minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça você de tudo que o Senhor já fez. E que tudo que o Senhor já fez na tua vida seja o impulso que vai te levar para frente. Não fique lamuriando pelo que não deu certo. Olha para tudo que o Senhor já fez. E se você for pensar dessa forma, só de você estar aqui essa noite, já era para você estar pulando de alegria. Porque quem de nós merecíamos? Mas o amor dele nos envolveu
e nos trouxe para esse lugar. Então tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Ter um coração grato revela a nossa submissão à soberania de Deus. Porque o texto diz que essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, por quê? Porque é a vontade de Deus. Então se submeta à soberania de Deus. Se você realmente nasceu de novo, as ações de graça são uma realidade na sua vida. Pois o novo nascimento implica em mostrar aquilo que eu estou me tornando. E quem anda com o Senhor vai ser alguém agradecido, pode ter certeza. Amém? Coloque de pé. Sobrou 5 minutos. Amém? Quero orar por você.